Meu nome é Xian-san. Eu vim para o Templo Shaolin em 2000 para aprender a cultura Shaolin. Agora estou trabalhando como instrutor do grupo de monges do Templo Shaolin. Em uma manhã, Xian-san viu que um discípulo estava machucado. Quem esteve ontem à noite no Palácio dos Santos do Oeste praticando Kung Fu secretamente? E ainda alguém se machucou. Quem foi? Levante-se! A relação professor-discípulo no Templo Shaolin se desenvolve em estrita conformidade com o sistema patriarcal tradicional, se assemelhando com a estrutura organizacional das antigas famílias chinesas, de acordo com a diferença de linhagem sanguínea entre parentes, possui uma coesão extremamente forte. Ultimamente tem meditado? Há maldade em seu coração? No dia anterior, o jovem mestre Xian Zhen entrou escondido no templo, testemunhando todo o discurso de acontecimentos. Primeiro entram os monges budistas e estudantes das artes marciais do Templo Shaolin. Todos preferem a técnica dos 5 elementos, na qual imitam as técnicas do dragão, da cobra, do tigre, da pantera e da garça, de uma forma muito bonita, fácil de aprender e praticar. Todo dia, quando a aula da noite terminava, os monges marciais entravam escondidos no templo para praticar. A arte marcial é a expressão externa do corpo, enquanto o Zen é, na verdade, sentar e acalmar a ansiedade, um tipo de meditação. Começar a pensar é muito importante. A expressão externa do corpo realmente é enviada direto para o coração. Nesses jovens companheiros aprendizes que acabaram de entrar para o Shaolin, eles gostam de comparar os ensinamentos. Mas há os que treinam com muita ferocidade e depois de praticar, no coração gradualmente vai surgindo maldade. A pintura de Bodhidharma, consagrando o Palácio dos Santos do Oeste, está constantemente lembrando os monges que o Kung Fu Shaolin, com centenas de passos de artes marciais, 72 tipos de técnicas consumadas, é apenas um caminho, enquanto a meditação e a iluminação são os propósitos finais. As mãos são 2 portas. Shaolin consiste em primeiro defender-se, só depois atacar. Quando você der um soco, o adversário vai piscar e nem terá se machucado. Não é verdade? Mas o próximo movimento será para ele se afastar de você. Todo mundo tem que lembrar que há 8 pontos que podem ser atingidos e pontos que não. Têmporas, garganta, não é mesmo? Nosso coração, nossa virilha, nosso cóccix, ainda temos 2 rins, 2 ombros. Nesses lugares não se deve bater. Entendeu bem isso? Entendi. Pode se bater em muitos lugares, nas articulações, esses movimentos de captação são usados para bater nos outros. Mas tem que se lembrar, ao lutar não se deve machucar os outros. Os monges Shaolin estudam artes marciais para cultivar mente e espírito. O mantra dos 8 pontos do corpo que podem e não ser atingidos. Primeiro ponto entre as sobrancelhas e os olhos. Não pode atingir as têmporas. Segundo, acima do lábio. Não atingir a garganta. Terceiro, nas bochechas e na mandíbula. Não atingir o coração. Quarto, nos 2 trapézios. Não bater nas 2 costelas. Quinto, no pulmão. Não atingir a virilha. Sexto, na cintura, não atingir nenhum dos rins. Sétimo, nos joelhos, não atingir a nuca. Oitavo, nas canelas, não atingir orelhas nem ouvidos. Não é preciso seguir cegamente as regras, mas deve-se tê-las sempre em mente. Primeiro controlar o inimigo, e dentro dos limites não tirar a vida. O ancestral Bodhidharma é um treino marcial do Zen. Não se manifesta somente o Shaolin Kung Fu sem armas, mas também se reflete no uso das armas. Esse bastão de Bodhidharma realmente é um método de empunhar o bastão.
Esse método, na realidade, integra muitos sentidos de ataque e defesa. Parece que o bastão de Bornholm é muito curto, mas só um curto bastão pode defender uma parede. Só depende de como você vai utilizá-lo. Nos treinos, o Kung Fu é bom. Aprender os ensinamentos budistas também. Realmente é como pensamento e ação unificados. O que pensamos e aquilo que demonstramos é igual. Nosso agradecimento aos monges, é para envolver os corações bagunçados. Nós agradecemos. As artes marciais nasceram em sociedades primitivas, com o objetivo de atacar e machucar as pessoas, tendo gradualmente evoluído para que as pessoas cultivassem métodos morais. Em ensinamentos antigos e milenares, Shaolin dos 8 pontos foram estabelecidos como práticas de estudo marcial por Bodhidharma. E existem muitas dessas práticas no mundo, de todos os seres vivos. Há milhares de anos, os chineses têm explorado a ordem, as regras e as leis de interação entre o homem e a natureza, a sociedade e entre eles mesmos. E tudo isso é chamado de Tao. Além dos monges Shaolin do Monte Song em Henan, também utilizam o Zen em suas artes marciais, do outro lado do território na montanha Laotian em Taipei. Também há um grupo de pessoas que usa a arte da percussão. Estão procurando um caminho para combater a arte Zen, procurando abordá-lo através da metodologia artística. Eles têm um belo nome: Youran Shenggu. Eu sou o Han Zhixun, diretor do grupo Youran Shenggu. Nesse grupo, todos me chamam de Mestre Adam. O Mestre Adam está há 12 anos praticando essência marcial, como o tambor do leão de Cantão e a arte marcial chinesa. Todo dia antes de treinar tambor, ele sempre lidera os integrantes na meditação por 3 horas, aumentando a concentração e entrando em estado de tranquilidade. Por exemplo, aquele movimento há pouco, parece que a mão direita bate 16 vezes no anel. A mão esquerda bate 8 vezes. Mas quando essas duas diferentes batidas são simultâneas, a pessoa tem que ter uma grande concentração. Como integrar o núcleo racional, o núcleo emocional e o núcleo esportivo, combinar os 3 em um só. É o que chamamos de viver o presente. O Mestre Adam pensa que, a cada momento que utiliza essa alta concentração acompanhando da batida do tambor, irá transmitir toda a energia para os espectadores. Uma energia cada vez mais forte, é capaz de tocar mais corações, causando simpatia. You refere-se ao intérprete da ópera tradicional chinesa. Shan é a alta concentração das pessoas, entrando em um estado de tranquilidade e abnegação. Dar um soco, tocar o tambor, meditar. Essas 3 coisas, para nós orientais, são todas antigas que existem há muito tempo. Então, somente depois elas 3 foram separadas. E agora, como nós juntamos essas 3 coisas, as transformamos em uma forma especial de performance. O Youran Shenggu integra as artes marciais tradicionais do Oriente, orientação do Tai Chi, ópera artística do Oeste e a percussão, portanto, a integração da moral com a arte. A esposa do mestre Adam, Liu Ruoyu, fundou o Youran Shenggu. Em 1988, quando voltou de Nova York para Taiwan, fundou um grupo teatral de alta performance. Em 1993, ela convidou o mestre Adam para integrar o grupo como consultor do tambor do leão de Cantão. E desde então, estabeleceu-se que o eixo principal do grupo seria a percussão. Eu estava nos Estados Unidos estudando e meu professor disse que quando eu fosse uma chinesa ocidentalizada, eu compreenderia e eu precisaria procurar um jeito dentro da minha cultura materna original, uma força de herdar essa arte do meu mestre. Eles sabem tudo. Existe um tipo de força humana no Oriente. Então por que eu não volto para casa?
Mas quando eu voltei para casa, descobri que eu ainda não herdei essa força. Neste momento, umas pessoas me apresentaram o professor Huang Zhichen. E porque desde que pequeno tocava o tambor do leão de Cantão, mesmo com essa idade, ele já tinha herdado esse chamado elemento antigo. Portanto, naquela hora eu decidi, ok, nós devemos nos juntar. A entrada do mestre Adam fez com que Yuan Shanggu encontrasse as raízes da tradicional cultura chinesa. A partir daí, Liu Ruoyu liderou os membros do grupo para começarem a receber um sistema de treino da tradicional arte do tambor do leão de Cantão. Quando nós começamos a estudar como tocar o tambor, passávamos uma manhã, 4 horas tocando. Em Cantão, o aprendizado normal entre mestre e discípulo. Quando esse discípulo ainda não entende nada, primeiramente só faz. Passo a passo, você consegue dominar o Kung Fu. E assim, quando aprender, aparece o som que você faz. É adquirido espontaneamente na mão do seu mestre. Além de meditar, bater o tambor e boxe, a cada semana Liu Ruoyu guia o grupo no Parque Geológico de Zhenguashi, na parte nordeste de Taipei, para realizar os treinamentos. Abra um corpo completamente. Como se estivessem sobre um precipício, fazendo assim um movimento muito silencioso. Realmente é um modo introvertido do estilo Zen. Sem desespero, ao encontrar aquela rota. Acompanhando pássaros, insetos, os elementos e esplêndidos do sol pela floresta do monte adentro, todo dia os integrantes são impregnados pela natureza. Subir o monte fica em estado zen, a mente deles fica cada vez mais refinada, e o domínio do ritmo da música também fica muito mais preciso. Falando francamente, parece um cavalo selvagem. Este cavalo selvagem, dentro do Monte Florestal, é o mais prazeroso e o mais alegre. Então deixe voltar para o Monte Florestal, que a força dele surgirá. Gradualmente, os atores até possuem uma capacidade sensitiva de estado e agilidade orgânicas, assim como os animais. Dia após treino, a destreza de mais dos 10 membros do grupo no tambor alcançam um ritmo preciso, concentrado e rápido, emergindo como um trovão que atinge o coração das pessoas. Além de explorar o caminho que cultiva a moral interior, nossos antecessores também procuraram lá fora pelas leis da natureza. Centenas e milhares de anos, eles buscaram remédios orgânicos e naturais. Em resumo, usar um método natural, gerar regras de proteção natural da saúde do corpo. Em Taining Fujian, só existe um tipo de remédio milagroso. Na obra Compêndio da Matéria Médica de Li Shijian, cientista e médico da dinastia Ming, ele é chamado de erva medicinal que salva vidas. Eu me chamo Zhu Kongcai. Vivo no distrito de Taining, em Fujian. É aqui, sem dúvida. Zhu Kongcai tinha 16 anos e usava sapatos de couro do atacado de Yiwu. Aos 20, comprou um ônibus para transportar passageiros. 5 anos depois, ele com 30, investiu muito para plantar Dendrobium officinale nas falácias da montanha Taining. Hoje, é ele que está inspecionando os resultados. Originalmente, meu avô, ele disse que em 60 anos, esse Dendrobium officinale seria simplesmente colhido na natureza. 60 anos depois, Dendrobium officinale é vendido por 30 yuan o quilo. O Dendrobium officinale selvagem é uma planta rara em risco de extinção sob o 2º nível de proteção nacional. Seu alto valor ultrapassa os do Ganoderma lucidum e ginseng. Dendrobium officinale cresce em grandes altitudes na montanha Danxia.
Os antigos costumavam se pendurar nos penhascos ou atirar flechas para coletá-lo. No clássico Daozang do período Kaiyuan da dinastia Tang, a planta era reverenciada como a primeira das 9 imortais ervas da China. Tem efeito de nutrir o sangue e dissipar o calor, nutrir e promover os fluidos do estômago, revigorar os rins e melhorar a eficácia da virilidade. Dendrobium officinale pertence a uma espécie de orquídea. Sua raiz é uma espécie de raiz aérea, parecida com parasita, absorvendo aqui nesse penhasco. Não cresce em nenhum lugar plano, só neste lugar íngreme. A inclinação do penhasco da Anxia é de quase 90 graus, onde cresce o Dendrobium. Sendo difícil de ser exposto à luz solar direta, comido por ratos ou levado por deslizes. Para colher o Dendrobium officinale, o escalador e o responsável pela corda devem confiar um no outro e ter um entendimento mútuo. Zhu Kongcai e seu tio Ye Maoshan são antigos parceiros. Não consegue puxar! Se você disser que não trabalham bem juntos, você basicamente quer dizer que não se atreve a descer da corda. Porque eu também testei uma vez, com um amigo meu. Quando eu desci, eu não conseguia ouvir nada. Eu sentei lá, não fiquei sentado mais que 2 horas, chamei-o. Sentado ali, sem me mover. Adormeci. Tio Ye! Puxa a corda! Hoje é a primeira inspeção em 5 anos. Zhu Kongcai espera escolher o mais forte Dendrobium officinale. Tio Ye! Nunca vi um Dendrobium tão bonito. O selvagem Dendrobium officinale está quase extinto agora, somente porque eu quero terminar a missão deixada pelo meu avô, de mover esse Dendrobium officinale para fora da montanha. Crescer de 3 a 5 anos, não precisaremos mais plantar no futuro. A natureza não precisa dos humanos, mas os humanos precisam da natureza. Os 5 anos de trabalho árduo de Zhu Kongcai não foram em vão. Esse pedaço da montanha da Anxia lhe retornará muitos frutos. É realmente lindo, tio Ye. Quase igual aos selvagens. Essa goma é realmente pegajosa. Dendrobium officinale é um tesouro das montanhas do continente. E em Taiwan, há uma rara delícia exótica, o Tulong. Eu me chamo Chen Xinyi. Moro na área de Taichung, em Taiwan. Minha especialidade é pegar o Tulong. O nome científico do Tulong é Pseudonophis boro. É um ingrediente medicinal raro usado para relaxar os músculos e vitalizar os ossos. Especialmente tem um bom efeito em fraturas ósseas. Meio quilo de Tulong pode ser vendido por 10 mil novos dólares taiwaneses. Por causa do alto preço, geralmente é consumido como vinho medicinal após ser embebido com 58% de vinho sorgo. Chen Xinyi hoje tem 72 anos. Por mais de 50 anos, ele conseguiu alimentar os 5 integrantes de sua família com a captura do Tulong. O mar, a 1 quilômetro de sua casa, é a base de trabalho secreta para capturar o Tulong. A água do mar sobe e desce 2 vezes por dia. A praia na maré baixa é onde o Tulong vive. Tulong habita águas rasas perto da costa em oceanos de zonas temperadas, quentes e tropicais. Sua cauda é pontiaguda e afiada,
para poder fazer cavidades no fundo do mar, formando uma caverna protetora. O primeiro passo para pegar o Toulon é encontrar essas cavidades. Vocês não entendem. Podemos ver manchas flutuantes de óleo. Entendeu? A cavidade dele é mais oleosa. Existem manchas de óleo na entrada da cavidade. Sem usar a mão para mexer um pouco, mexer essa cavidade, a mão ficará muito oleosa. Depois de confirmar a entrada da cavidade, Chen Xinyi pretende forçar os Toulon a saírem. Pedaços de tabaco úmidos. A amargura do alcatrão flui para a cavidade. Depois de 20 minutos, o Toulon não aguenta mais e automaticamente sai para a superfície. A maré alta está subindo cada vez mais rápido. Assim que a maré subir, o Toulon vai nadar para fora da cavidade. Chen Xinyi deve aproveitar o tempo para encontrar uma segunda cavidade de Toulon. Muito pequena essa cavidade. Desta vez, Chen Xinyi pretende usar o cano da água como um método para detectá-lo. Pegar o Toulon. Se você vê a água do cano transbordando, isso significa que o Toulon está nadando para frente. Se o nível da água do cano diminuir, quer dizer que o Toulon está indo para trás. Tá conectado ou não? Quando eu tinha 20 anos, vi alguém pegando o Toulon. Foi o que despertou meu interesse. No início eu usava um garfo e fazia uma bagunça. Realmente mexia, mas eu não sabia como pegá-los. Eles acabavam fugindo. Então eles mentiram para mim e diziam: o Toulon morde as pessoas. Só não queriam que eu aprendesse escondido essa técnica. Portanto, eu mesmo fui pesquisar. E até agora nunca fui mordido por um Toulon. Quando Chen Xinyi era jovem, percorria a costa oeste do distrito de Xiangshan, em Taiwan, pegando Toulon por todo o caminho, e quando conseguia o suficiente, levava-os para vender em Banqiao. Por causa da sua persistência, este ofício beneficiou ao longo de sua vida. Os seres humanos clamam pela natureza, também aprendem com ela. Enfrentando duras condições naturais, nossos ancestrais usavam matérias da natureza, obedecendo às suas leis, e criaram muitas invenções maravilhosas que foram transmitidas por milhares de anos. A ponte em arco de madeira é uma delas. Eu me chamo Liu Yan. Nasci em 1984 em Pequim. Agora estou estudando doutorado na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. O principal objeto de pesquisa nesta fase é a ponte do arco de madeira Zhejiang-Fujian e suas técnicas de construção. Desde 2009, com o apoio do Departamento Cultural Local, todos os verões, Liu Yan voa da Alemanha de volta para a China. Sozinha nas montanhas, testa a ponte de Zhejiang e Fujian, as únicas 100 pontes em arco de madeira restantes na China. Liu Yan verificou 65 delas. A ponte coberta de madeira estudada por Liu Yan pertence à categoria com maior conteúdo técnico entre as tradicionais. Ela é encontrada apenas entre as altas montanhas e os valores profundos na junção das províncias de Zhejiang e Fujian na China. Nesta área, o clima é instável, com chuvas abundantes. O leito do rio frequentemente alcança 30 ou 40 metros. Onde as águas são profundas e rápidas, cruzar o rio está longe de ser uma tarefa fácil. Os ancestrais descobriram uma maneira de construir uma ponte com um grande vão, sem a necessidade de pregar ou rebitar, apenas com curtas toras de madeira formando um arco. O vão de um único arco pode atingir mais de 40 metros. Por centenas de anos,
Pontes em arco de madeira foram erguidas e não tombaram entre as altas montanhas. O objetivo de Liu Yan é formar imagens bidimensionais em um modelo tridimensional, a partir dos dados de medição e apresentar a estudantes e pesquisadores. Mas isso é apenas se concentrar na pesquisa de relíquias culturais. Para se aproximar mais do cerne da tecnologia de construção de pontes, ela deve encontrar um construtor. A primeira parada de Liu Yan foi na montanha de Wuyi. A ponte Yuxin na montanha de Wuyi é uma relíquia cultural de nível nacional. Destruída por um fogo em 2011, sua reconstrução começou em 2014. Liu Yan correu para a ponte Yuxin. Mestre Jian Doxiong trouxe 12 consultores respeitados para o local de construção, onde o segundo arco está sendo reconstruído. Eu sou de Shouning e me chamo Jian Doxiong. Tenho agora 61 anos. O mestre Jian Doxiong é descendente de uma tradicional família de artesãos. Como seus ancestrais, ele não usa desenhos para construir a ponte. Todo o projeto é feito em sua mente. Machado, caneta e tinteiro são as principais ferramentas para o processamento da madeira. Primeiro, distribua a madeira de abeto de acordo com o tamanho da curvatura. Em seguida, use o tinteiro e a caneta de bambu para fazer as marcas na madeira. Serre e grave ao longo das marcações. Para experimentar mais diretamente as várias etapas feitas pelo artesão a construir pontes, Liu Yan juntou-se para acompanhar os mestres na preparação dos materiais. Se seguirmos os artesãos apenas para observar e registrar seus métodos de construção, é como olharmos para respostas diretamente. Somente ao resolvermos o problema pessoalmente, então no processo de resolução de problemas podemos enfrentar todos os vários problemas e possibilidades que surgem. Para que as juntas dos pinos e os pinos da estrutura do arco se encaixem perfeitamente, cada procedimento para cima e para baixo na madeira deve ser muito preciso. Demora 4 meses para preparar 150 peças de madeira, de diferentes comprimentos e diferentes funções. Liu Yan espera ver o processo de construção de uma ponte o mais rápido possível. Ouvindo dizer que Wu Fuyong, um artesão de Zhejiang, estava prestes a substituir a pequena ponte de pedra na entrada da aldeia por uma ponte em arco de madeira, ela partiu para Qingyuan, em Zhejiang, com a esperança de ver com os próprios olhos como o mestre Wu Fuyong constrói a ponte. Eu me chamo Wu Fuyong. Sou da vila Daji, no distrito de Xingyuan. Eu tenho feito pontes cobertas nos últimos anos. Wu Fuyong é um artesão modernista. Não só é capaz de construir pontes em arco de madeira de grande escala, como também faz modelos delicados que apresentam ricos detalhes. O mestre Wu Fuyong é influenciado pela tecnologia de desenho modernista, fazendo um design e controle mais preciso da estrutura. Ele também é hoje o mestre mais experiente em pontes com arco de madeira em grande vão, de mais de 40 metros. O neto do mestre Wu Fuyong vê seu avô construir pontes desde criança. Ele se divertia mais frequentemente com o popular jogo de rachis e pontes. É a forma embrionária de uma ponte em arco de madeira. A ponte que Wu Fuyong quer erguer fica no pequeno rio na entrada de sua aldeia. O mestre Wu Fuyong é o principal desta ponte. Com uma dúzia de ajudantes, ele planejou a construção da ponte em apenas um dia. Os princípios básicos da construção são: primeiro, 3 conjuntos de toras curvadas são usadas para formar um arco de 3 bainhas que atravessa o vale do rio. A estrutura de madeira usa juntas de pinos entre as vigas longitudinais. Fácil de girar e mudar de formato, a criatividade do artesão no arco das 3 bainhas intercala e tece as 2 bainhas no arco. Os 2 sistemas estão intercalados por pressão, apoiando-se e restringindo-se mutuamente, formando um todo estável. Eu e você colocamos o local da intersecção no nódulo 13 e no 5. Esse nódulo é muito preciso. Se o cálculo for impreciso, quando você instalá-lo em uma ponte, então será um sucesso. 1, 2, 3!
A madeira vertical que conecta os nódulos é chamada de cabeça de touro. Uma vez que a posição dos nódulos é calculada incorretamente, o nódulo 3 e 5 não serão apertados suficientemente e haverá uma grande falha no meio. A pressão na área coberta da ponte não poderá ser totalmente transmitida para o seu interior. A ponte vai se inclinar até desabar com o peso. Para construir esse arco, realmente não se usa nenhum prego. O prego vai estragar em 20 a 30 anos. Esse encaixe e pino não precisam de nenhum prego. Absolutamente não é permitido pregar. Um prego que seja quebrará a base. Portanto, falando sobre a ponte de arco e madeira da China, é dentro desse arco que está a sua cultura. A vida humana dura 100 anos, a vida da madeira dura 1000. Essa sabedoria de usar madeiras para fazer pontes foi transmitida de geração em geração. As informações para ter cuidado mais importantes do corredor estão inscritas neste pilar, disse o madeireiro Zhang Xuechang, do vilarejo Xiukang. Liu Yan visitou uma das famílias mais antigas que se dedica à construção de pontes nas proximidades do distrito Zhongning. A família Zhang. Mestre Zhang, olá, olá. Olá, olá. Mestre Zhang Xuechang, ele e você são da mesma família? É o tio do nosso tio. É o vô do nosso vô, né? Então, sabe... A família Zhang vem participando dos projetos de construção de pontes por centenas de anos, cobrindo os arredores em todos os distritos vizinhos. E dezenas de contratos de construção de pontes ficaram nas mãos do mestre Zhang Changji, tornando-se a documentação mais preciosa no estudo de pontes em arco de madeira. Incluindo tarifas, cânhamo e madeira. Por centenas de anos, são esses herdeiros de construção de pontes entre as elevações montanhosas das montanhas de Zhejiang e Fujian. Com 2 mãos é que se criou um trabalho incrível. As pontes em arco de madeira da China e o valor técnico e a riqueza cultural humana única nelas contida é como traduzir a linguagem científica moderna, como apresentá-los ao mundo ocidental. São essas as questões que Liu Yan engaja em pesquisas acadêmicas na Alemanha e que realmente se dedica a discutir. Então o pensamento de Da Vinci é muito claro. Na Europa, ele tem sua própria tradição, certo? Sim, sim. Isso é o que o meu instinto de pesquisa precisa e espera explorar. Enfim, qual é a nossa tradição? De acordo com o tempo adequado e com a geografia, atividades de produção com o avanço do uso de materiais naturais gradualmente evoluíram para as diversas atividades socioeconômicas. E a prosperidade da atividade econômica deu origem a mais competições esportivas populares. Há 4 ou 5 mil anos atrás, o ancestral chinês Lin inventou a técnica de enrolar e tecer a seda. Ferver os casulos dos bichos da seda, o processo de extração da seda e dos casulos é chamado de enrolamento da seda. De um casulo podem se extrair 1000 metros de seda. Certo número de sedas naturais extraídas e combinadas são chamadas de seda crua. Depois que a seda crua é processada e tingida, são divididas em ordinária e trama. De acordo com certas regras organizacionais, entrelam-se entre si, formando um lote de produto final de tecido da seda. Essa série de materiais tecidos de bobinas de seda, todos dependem da colheita dos casulos do bicho da seda. Sempre que o bicho da seda quer fiar a seda, ele escala a palha do arroz girando e criando um casulo. A colheita dos casulos do bicho da seda está relacionada à economia de sobrevivência das pessoas comuns, começando desde as dinastias Ming e Qin. Esse tipo de atividade produtiva entre as pessoas deu origem a uma espécie de atividade de competição esportiva popular, um malabarismo em vara dentro de um barco. Eu me chamo Luo Haoan. Venho do distrito de Pangshui, em Chongqing. Luo Haoan tem 21 anos. Veio para Wujian para trabalhar em um hotel há 4 anos. Porque gosta de artes marciais. Ele aprendeu com o mestre em Wujian. O mestre ensinou-lhe as tradicionais acrobacias de Tongxian, malabarismo em vara dentro de um barco. Hoje, ele quer desafiar-se fazendo um difícil movimento,
que ele mesmo inventou em uma alta vara. Na grande vara de pedra no meio do barco no rio, há um bambu nas montanhas de Yinshan, em Anhui. Embora a flexibilidade seja muito boa, existe a cobrança elevada para o peso e a habilidade da pessoa que escala a vara. Luo Huawan controlou exatamente seu peso em 110 kg. Uma vez acima do peso, existe o risco de quebrar a vara. Ao subir tem medo de quebrar. Quando comecei, não me atrevi a fazer isso, apenas sentava em cima. Quando o bambu estiver curvado, deixe ele, equilibre-se. Equilíbrio. O barco com a vara no meio é conhecido como o barco das flores do bicho da seda. É um barco usado por criadores para orar por uma boa colheita. Acho que o bicho da seda é muito parecido com aquela pessoa estando na vara de bambu. A vara da moreira é reta e o bicho da seda também é comprido. Eu procuro me parecer com ele para realizar essa ação. O malabarismo em vara dentro de um barco teve origem no período Qianlong da dinastia Qin. Todos os anos, por volta do dia de finados, os aldeões se revezam realizando vários movimentos difíceis. Ponta da vara de cabeça para baixo, sem as mãos, apoiando na vara e girando lá no alto. Todos eles imitam o movimento dos bichos da seda, subindo a colina, girando e fazendo os casulos. Apresentar-se nas varas altas, uma vez que não há medida de proteção, torna a performance muito difícil e perigosa. A força física de Luo Huawan é em dia suficiente apenas para apresentar-se 2 vezes, uma pela manhã e outra pela tarde, podendo receber em um mês 5.000 yuan. No começo eu gostava principalmente de artes marciais. Mais tarde, depois de fazer esse esporte, acho que não tenho mais interesse em artes marciais. Esse trabalho é o negócio dele, e gradualmente se tornou um hobby. Desafiar-se fazendo movimentos mais difíceis e emocionantes tornou-se o seu objetivo. Nem todo jovem tem a coragem em mergulhar de cabeça na arte tradicional e ter que se enfrentar sem ter um sucessor. Só se os jovens herdarem essas artes tradicionais que apareceram nos livros e nas fotos poderão ganhar a vida. O Dao De Jing de Tao Zi diz: o caminho que pode ser ensinado não é um caminho eterno. Os 5.000 anos de história da civilização chinesa é a história da busca do Tao pelos chineses. Neste processo, nossos ancestrais colocaram todos os tipos de experiências de sobrevivência, produção e vida, usando várias ferramentas para carregá-lo e transmiti-lo até hoje. A bússola geomântica de Huizhou é uma delas. Meu nome é Wu Jiaoguang. Sou descendente da 8ª geração da loja bússola geomântica Wanan Wu Luohan. Em 1915, meu bisavô Wu Yuxian e meu avô Wu Weizhang juntos fizeram essa coleção, ganhando a medalha de ouro na Exposição Universal do Panamá naquela época. A família de Wu Jiaoguang está envolvida na produção de bússolas geomânticas há 300 anos. Quando Wu Luohan fundou a loja de bússolas, na época em que os mercadores de Huizhou estavam em seu apogeu, os mercadores Hui em ascensão aproveitaram-se da hidrovia do rio Xin'an, atravessando os rios Fujian e Qintan e entrando no mar. Ampliaram assim o território comercial para todo o país. Os comerciantes Hui fizeram ótimas construções em todos os lugares, construindo houses ancestrais, construindo casas, consertando pontes e estradas. Eles prestaram atenção especial à arquitetura e ecologia, em harmonia com as pessoas. Portanto, a bússola geomântica Wanan começou a mostrar seu valor nessa época. Tornou-se a menina dos olhos nas mãos dos comerciantes. A bússola Sinan evoluiu para a geomância, no disco com o mesmo centro. Ela registra os 24 termos solares, os 8 divinos diagramas de Yin-Yang, o zodíaco e outras informações. É a experiência dos nossos ancestrais sobre como os seres humanos vivem em harmonia com a natureza, usando-a na navegação, nos assuntos militares e na geomância. Em abril de 2014,
O pai de Wu Jiaoguan, Wu Shuisan, faleceu devido à doença. E a partir de então, Wu Jiaoguan, com 30 anos, tem carregado o fardo de herdar seu negócio ancestral sozinho. Hoje, um cliente antigo trouxe uma bússola danificada para consertar. O Jiaoguan deve provar sua capacidade de consertar o disco sozinho. Para produzir uma bússola, é preciso passar pela seleção do material, formação do disco e fazer as divisões. Os 7 processos de liquidação, gravação dos discos, a adição de óleo e instalação de agulhas magnéticas. Demora aproximadamente uma semana. Na bússola geomântica Wan'an, existem basicamente 2 tipos de matéria-prima. Uma delas é a árvore Yavenka. Há também a árvore Rugu. Esses 2 tipos de madeira são mais delicadas, sem veias aparentes. É mais adequada para fazer bússolas. De acordo com os padrões diferentes, a madeira Rugu é serrada em uma bússola semi-pronta. Na superfície deste material semi-acabado se faz um buraco, furando em formato arredondado. Com relação à marcação do disco, com o mesmo centro, desenha-se um círculo nessa grade horizontal. Em seguida, de acordo com o conteúdo dos 8 divinos diagramas de Yin Yang do Zodíaco, desenham-se os diagramas. Depois de preencher a cor na tinta na superfície do disco, faça o polimento com uma lixa macia e escreve-se na superfície. O produtor, de acordo com o mapa ancestral, usa um pincel pequeno e fino para gravar o conteúdo das divisões, diagramas de acordo com o formato do disco. Esse trabalho precisa ser cuidadoso e meticuloso, verificando a tipificação correta. Uma palavra errada e o disco todo será descartado. O disco pronto precisa ser lubrificado. Usa-se uma técnica artística única para refinar o óleo de tung e tem que ser lubrificado várias vezes. Finalmente, após o repetitivo polimento, fará a bússola ficar clara e brilhante. Uma bússola geomântica, em seu centro, também terá esse zodíaco. O 7º processo da bússola Wulohan é instalar a agulha magnética. Esse é o processo mais importante em todo o processo de fabricação da bússola. O Jiaoguan fornece a rocha magnética transmitida por sua família. Passada por meio mês de magnetização, a agulha atingiu uma alta sensibilidade, para assim nunca se desmagnetizar. Depois de pronta, o próximo passo será o processo central: forjar as peças de cobre. Ao forjar as peças de cobre, é necessário garantir que não haja rebarbas, para que seu funcionamento seja mais livre e flexível. Deve-se ter muito cuidado ao bater na folha de cobre. Se a força é muito grande, poderá perfurar. Se a força for muito pequena, haverá rebarbas. Usam-se os ouvidos para ouvir o retorno do som. Usam-se os olhos para ver o ângulo. Usam-se as mãos para ajustar a força, até que a demanda seja atingida. Em seguida, o centro da agulha magnética é medido com precisão e colocado no ponto de apoio do orifício arredondado. Finalmente, estará instalado o zodíaco na bússola geomântica. A bússola estará equipada com a agulha magnética, cobertura de vidro, completada com sucesso. Senhor, sua bússola está consertada. Venha, teste, senhor. Certo. A linha do fundo do mar, com esse ponteiro e com esse meridiano, estão padronizados e também são flexíveis. O Jiaoguan é uma entre milhares de sucessores de patrimônios culturais e materiais.
de Xiangning, Anhui, Taoyuan, Taiwan, de Taining, Fujian, Hualien, Taiwan. Esses simples artesãos, discípulos que aprenderam de mestres com trabalho duro, com real entendimento passado de boca a boca e geração em geração, explorando constantemente a sabedoria existente entre pessoas e a natureza. Para esses conhecimentos na China, existe um nome comum: Tao. Eu me chamo Hai, moro em Daxi. Agora já tenho 63 anos. Desde cedo eu gosto de ver efeitos especiais. Pensava naqueles combinados a giroscópio, esses eram muito bons. Quando eu toco uma tinta, é como se eu tocasse a terra do solo. É como a sensação de transplantar os grãos de arroz muito lisos. Você vê que a safra de arroz é amarela, mas o arroz que brota é vermelho e verde. A safra de arroz é preta e o arroz que brota insiste em ser branco e verde.